Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. O tradicional é você pedir no sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre. Esse é o tradicional. Mas essa reunião de exames deixa muito a desejar. Explicasse para a nossa audiência o que significa o hipotireoidismo tipo 2. Gostaria que você falasse quais são os hormônios da tireoide e qual a função deles, para esclarecer melhor para a nossa audiência. Da incidência desses problemas ligados à tireoide, especificamente no Brasil, para a gente ter uma ideia de como é que estão esses números hoje. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, Wallace. Boa noite, você, internauta. Parabéns pelo seu interesse nesse assunto. O tradicional é você pedir no sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre. Esse é o tradicional. Mas essa reunião de exames deixa muito a desejar. A tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloca ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenipófise. E a adenipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotireoidismo e ninguém faz o diagnóstico. É muito interessante isso. Então vamos fazer algumas perguntas aqui, doutor Laí, exatamente para, de maneira didática, possibilitar que você traga aí todo esse conhecimento para esclarecer essas pessoas eventualmente têm algum problema na tireoide ou que queiram se prevenir. Então eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa o hipotireoidismo tipo 2. O hipotireoidismo tipo 2 é quando o problema não está acontecendo na tireoide, está acontecendo fora dela. Ou porque um hormônio não está virando outro, porque a tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 no T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotireoidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotireoidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor,
O T4 pode não virar T3, ou mesmo virando o T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde numa menstruação é substancial. E isso leva à queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos o ferro no sangue é a ferritina. Então ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotiroidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotiroidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua. E o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide, todas as células do corpo têm receptor para a triiodtironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Se a ferritina está abaixo de 70, é um exemplo que eu estou dando, esse paciente, essa paciente, vai ter um hipotiroidismo tipo 2. Se você ver hoje, o hipotiroidismo tipo 2 é mais comum do que o hipotiroidismo primário da tireoide, porque são dioxinas que interferem lá, são xenobióticos, o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e isso contamina os receptores, são chamados disruptores endócrinos, que vão lá e prejudicam esse hormônio T3 atuar no seu receptor a nível de DNA. Interessante, Laí. Então, seguindo essa parte inicial aí de tornar acessível esse conhecimento, eu gostaria que você falasse quais são os hormônios da tireoide e qual a função deles, para esclarecer melhor para a nossa audiência aí. A tireoide produz o T1 e o T2, que ainda é uma incógnita para que servem. Produz o T3 e o T4. O T4 é mais ou menos um armazenador, porque o T4 não é hormônio, ele é um pró-hormônio. Ele vai liberando aos poucos o T3, porque o T4 tem uma vida média de semanas, o T3 tem uma vida média de horas. Então, o T4 é o armazenador do T3. E tem a calcitonina, que também é produzida na tireoide, que trabalha com cálcio. Então, quando há uma desregulação do cálcio, a calcitonina pode aumentar em função disso. O hormônio paratireoide trabalha aumentando o cálcio no sangue. E a calcitonina trabalha diminuindo o cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está muito alto no sangue, é estimulada a produção da calcitonina. O paratormônio é produzido pelas 4 paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Por exemplo, uma mulher ou um homem que tem uma remoção de tireoide, por um cisto, ou o que é que seja, esse paciente também está perdendo as paratireoides. Importante frisar isso. Então, isso é que acontece. E esses hormônios, eles vão cuidar do metabolismo basal. Eles vão manter você vivo. Se você não tem metabolismo basal apropriado, a primeira coisa que acontece é que você não consegue segurar a sua temperatura. Nós somos animais de sangue quente. A nossa temperatura tem que ser 36,6. Se eu pego um paciente que está com 36,2, que é muito comum desse pessoal que está nos assistindo aí, porque é muito comum isso no Brasil, essa pessoa não está otimizada. O que quer dizer isso? Ela agora, com a queda, como as nossas enzimas, milhares de enzimas do corpo, elas são pH e temperatura dependente. Então, se eu caio de 36,6 para 36,2, 4 décimos de grau, eu posso diminuir até 40% a minha atividade enzimática. E se a minha atividade enzimática não funciona bem, eu não estou otimizado. O meu raciocínio não é perfeito, a minha capacidade de concentração é prejudicada, eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho constipação, o meu cabelo cai, a minha pele é seca, entendeu? Vem uma série de consequências.
Ô Laí, a gente tem visto até pesquisas do IBGE trazendo incidências de doenças que têm a ver exatamente com as questões relacionadas à tireoide. Eu gostaria que você falasse um pouco da incidência desses problemas ligados à tireoide, especificamente no Brasil, para a gente ter uma ideia de como é que está esses números hoje. Eu diria que mais de 50% dos brasileiros têm algum comprometimento com a tireoide. Tem uma frase, um ditado muito interessante que diz o seguinte: 50% dos pacientes têm tireoide comprometida. Desses 50%, nem 50% é diagnosticado. Dos 50% diagnosticado, nem 50% é tratado. E dos 50% tratados, são mal tratados. Porque tem outros componentes envolventes. Se você pegar o hormônio da tireoide, seja ele T1, T2, T3 ou T4, ele é formado de 2 moléculas de tirosina, que é um aminoácido, e moléculas de iodo. Se tiver uma molécula de iodo é T1, se tiver 2 é T2, 3 é T3, 4 é T4. E se eu tiver deficiência de tirosina, isso acontece com certa frequência, se eu não faço uma nutrição proteica adequada, eu também não posso produzir o hormônio da tireoide. A minha tireoide pode estar muito boa, muito bem, obrigado, mas ela não tem matéria-prima para trabalhar. Se eu tiver a tirosina, mas não tiver o iodo, é outro problema sério. O NHANES, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3% está na tireoide. O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que é? É deficiência de magnésio, porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo, você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, por falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir o hormônio tiroidiano. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.